Bem-vindos ao nosso canal Faça Crochê. Hoje eu vou ensinar uma flor maravilhosa que você vai poder aplicar em toalhas de banho, em toalhas de mesa, guardanapos, colocar no suplá, pano de prato, vai ficar maravilhoso. Ela é inteiriça, você pode ver, tá? A parte verde é carreira única e aqui você só vai dar o complemento com a cor rosa ou a cor que você desejar, tá? Para poder formar a nossa flor de hoje, tá bom? Vamos lá? Eu vou estar usando a agulha 1,75, tá? Nós vamos começar, como você já sabe, na correntinha, tá? Então, ela se estrutura assim. Nós iremos fazer essa estrutura, tá? Vamos começar por esse círculo para poder fazer a flor, tá certo? Então, nesse círculo aqui, você vai subir 6 correntinhas e contar mais 6. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou subir mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar 3 voltas na agulha e vou aqui no primeiro ponto da base. Segura e você vai tirando. E nós temos a primeira argola aqui. Mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 voltas na agulha. E vamos no mesmo ponto de base. Vamos tirando. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 voltas na agulha. Volta no ponto de base. Vamos tirando de 2 em 2. Já temos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 voltas na agulha. Vamos novamente no ponto de base. Vamos concluir a nossa volta. Já temos 4. São 5. Então, aqui só vamos completar com as 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar as 6 correntinhas aqui e vamos fechar a nossa argola, tá certo? Agora, vamos subir, como eu falei para você, esse aqui, ela é toda uma carreira única, essa é a estrutura verde, tá certo? Aqui ela consiste de 10 pontos do talinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, essa é a parte do talo. Agora, nós vamos fazer a composição da folha, tá certo? Vou subir mais 8 pontos, mais 8 correntinhas. Aqui tá 10. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar 3 voltas na agulha e vou vir naquele ponto número 10, aqui. Vou subir, só vou tirando. Fiz a primeira argolinha. Vou subir 3 correntinhas. Vou dar mais 3 voltas na agulha e vou vir aqui novamente no nosso ponto de base. Vou subindo. Ficou assim. Mais 3 correntinhas. E agora, 4 voltas na agulha. Vou aqui. E vou também tirando de 2 em 2, tá certo?
Agora, mais 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer agora o outro lado da folha. Então, mais 4 voltas. 1, 2, 3, 4. Vou descer no mesmo ponto. E vou subindo até completar o primeiro lado da folha. Agora eu vou completar o restante da folha. Vou descer 1, 2, 3. 3 voltas na agulha, volto aqui. E vou tirando 1, 2, 3, mais 3 voltas na agulha. E vou no ponto de base. Naquele ponto número 10 que nós fizemos. Olha a folhinha se fazendo. Agora, vou fazer a base da folhinha, que é este aqui. Então, eu não vou acrescentar mais 3 voltas na agulha. Eu vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar a folhinha assim e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Fechei. Está pronta a nossa folha. Vou fazer agora essa estrutura que vai dar fazer o acabamento. Um ponto baixo. Coloca ele bem próximo. Mais um ponto baixo. 2. Um meio ponto. Mais um ponto médio, mais um ponto médio, tá vendo? Já vai começar a fazer o contorno da folhinha. E agora eu vou colocar 6 pontos altos. Então, ficou 5 aqui, então vai ficar 11 pontos nessa parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro lado da nossa folha já está pronto. Aqui. Vou fazer nesse ponto de base mais um ponto alto. Aqui são 3 correntinhas, 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. 1, 2, 3. Mais um ponto no ponto de base. Mais 3 pontos altos dentro do outro espaço. Ponto de base, mais um ponto alto. E agora, no meio da folha. Você está vendo? Já estamos na metade da folha. Vamos colocar 6 pontos com o intervalo do picô, tá certo? 3 de um lado, intervalo do picô. 3. 1, 2, 3. Picô. E vamos descer com os 3 aqui. Novamente. Ponto na base, para fechar. 3 pontos no intervalo aqui. Ponto de base. E falta só esses 2. Mais 3. Ponto de base novamente. E agora, nós vamos fazer o fechamento da nossa folha ao contrário. Nós vamos começar
daqui para cá. Então, 6 pontos altos. Dois, 3, 4, 5, 6, tá certo? Agora, vamos fazer um médio ponto, 2 vezes. E agora, 2 pontos baixos, para finalizar a nossa folha. Aqui, você vai dar um espacinho e vai fechar com um ponto baixíssimo. E apertar o ponto, tá certo? Olha como é que ela fica. Você ajeita, ela vai ficar esticadinha. Essa é a folha mais fácil que você vai encontrar, tá? Você pode pensar que ela, porque os pontos são todos alongados, de aqui 3, 3, 4, 4, 3, 3. E aqui termina com 8. É a folha mais fácil que você vai encontrar de fazer. Eu adaptei, eu fiz vários estudos e é a folha mais fácil que você vai ter. Simples e fácil, tá bom? Agora eu vou te mostrar, depois que nós finalizamos aqui com um ponto baixíssimo, como você vai voltar a descer na haste, tá? Para formar o cabinho. Você tá vendo que nós subimos a correntinha aqui. Então, com esse ponto, o último que nós fechamos, você vai aqui no primeiro pontinho e você vai fazer um ponto baixíssimo. Aí você vai correr pela correntinha todo no ponto baixíssimo. Se você fizer o ponto baixo, ele vai ficar um pouco grosseiro. Se você pode até fazer ele se for numa linha mais fina. Como essa é uma linha a normal que nós usamos, tá vendo? Se você fizer um ponto baixo, vai ficar grossa a haste. Se você fizer no ponto baixíssimo, ela vai ficar mais suave. Então, vamos fazer os nossos 10 pontos assim. E voltamos de novo ao miolo, tá certo? Você vai girar a agulha, o trabalho, e você vai vir aqui atrás, no pontinho, e você vai fechar no ponto baixíssimo. Nós vamos correr, aqui é o avesso da folha, para o outro lado. Então, agora eu vou passar para fazer a outra folha do outro lado, tá certo? A folha é a mesma, eu só vou te mostrar como é que faz aqui pra gente, o vídeo não ficar muito longo, pra gente já passar pra, que é a nossa flor, tá certo? Então, atrás da folha, você vai fazer 5 pontos, 5 correntinhas, 3, 4, 5. Você vai introduzir aqui e vai fazer um ponto baixo, tá certo? Já passou aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e você vai pro outro cantinho da nossa argola. Então, ele fica assim. Tá? Depois, quando fizer as florzinhas, essa parte não vai aparecer. E quando você for grudar na toalha ou no pano de prato, já fica essa parte para você já no gráfico que você estiver fazendo na sua toalha ou no pano de prato. Também já serve para esse eventual destino, tá certo? Aqui você vai subir, se vira o trabalho, ficar de frente, certo? Você vai subir de novo as 10 correntinhas, depois os 8 pontos e fazer 3 vezes na agulha, 3 laçadas e dar continuidade à folhinha do outro lado, tá certo? Nós vamos iniciar a nossa princesa do nosso vídeo, a nossa flor. Introduzi a agulha, dei uma laçada e vou começar, você pode começar de qualquer argola. Eu vou começar daqui.
São 12 pontos que eu vou colocar nessa argola. Eu vou colocar 2 pontos altos aqui. Vou colocar vou fazer o outro ponto com 2 laçadas na agulha. 2 vezes. Então, são 2 pontos baixos, 2 pontos com 2 laçadas na agulha e agora um ponto com 3 laçadas na agulha. Três laçadas novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos agora para o outro lado. 3 laçadas na agulha. Três e 3. Agora eu só vou 2 laçadas, vamos fazer o outro lado. 2 laçadas. Esses são 2 pontos aqui desse lado. E vou finalizar com um ponto alto. Vamos lá conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? Você viu como ele ficou nessa altura bonita? Agora, para separar, 3 pontos, 3 correntinhas. E vamos começar novamente tudo. 2 pontos altos, 2 pontos com 2 laçadas na agulha, 2 pontos com 3 laçadas na agulha e nós finalizamos do outro lado da mesma forma. Vou completar a volta e eu já te mostro como é que ficou. Fiz a volta, tá certo? Fechei com ponto baixíssimo, agora nós vamos fazer esse acabamento aqui. Tá certo? Vou fazer agora todinho ele com o ponto picô. Eu vou te ensinar para fazer esse babadinho aqui, que é o que que vai dar o glamour na nossa flor. 1, 2, 3. Aí você vai aqui. Em cada entradinha entre os pontos, você vai fazer um picô. E um ponto, aqui o segredo para ficar bem delicado é o ponto baixíssimo. Então você faz bem caprichado as correntinhas para poder, tá vendo? Aqui. E eu já puxo o ponto baixíssimo. Eu não faço um ponto baixo. 1, 2, 3. E vou introduzindo para fazer a nossa flor em volta toda com o babadinho. Olha como é que ela vai ficando. 1, 2, 3. Então, para cada voltinha, cada espaço que tiver entre os pontos, você vai colocar um picô. 1, 2, 3. Aqui. Introduziu. Aqui. 1, 2, 3. Esse é o acabamento da nossa flor que fica muito charmosa. Muito bonita mesmo. Tá vendo? Ela vai ficar toda babadinha, assim, ó. Fica muito bonito. Olha a diferença de uma para outra. Uma com o pontinho, os 3 picozinhos e ela sem. Tá certo? Eu vou terminei toda a volta das pétalas e arrematei aqui com um ponto baixíssimo, tá certo? Aqui você pode esconder dessa forma aqui ou
entre os pontos, tá certo? Depois você pode arrematar da melhor forma que você achar. Agora, vamos fazer esse miolo. Vamos unir as nossas pétalas, tá certo? Então, aonde tem aquele espaço das 3 correntinhas, é aonde você vai fazer o miolinho, o miolo. Você vai juntar assim. Vamos lá? Você vai pegar a linha que você quiser. Eu fiz o miolinho amarelo para dar um destaque, porque o rosa já é mesclado. Vou segurar a agulha na linha. Você pode também começar da onde você quiser. Vamos começar aqui no nosso intervalo daqui, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, tá certo? Vou puxar, um ponto baixo, e vou subir com 3. 1, 2, 3, um picô. E vou aqui aonde ficou a emenda, vou puxar um picô aqui, tá certo? Vou agora para o outro, vou pegar por baixo, tá vendo? Para a florzinha ficar com o babado em destaque. Eu não vou por cima do babado, eu vou por baixo do ponto da argola. O babado está em cima da correntinha e eu vou puxar por baixo, ó. Vou mostrar na agulha para você, tá vendo? Entre aqui os intervalos, fiz dois picôzinhos. Vou puxar por aqui. Por baixo. E vou unir aqui. Então, já ficou uma pétala. Vou subir 3 e vou introduzir aqui, no picôzinho. Então, ele vai ficar assim. Vou novamente para a outra pétala. Vou pegar por baixo. E vou unir aqui. E vou fazer 3 correntinhas e já vou pegar aqui para juntar o nosso picô. Arrumei direitinho. Vou para o próximo. Aqui. Vou puxar, subir 3 correntinhas, fazer o nosso picô e agora finalizar na última. Uma, 2, 3. E juntar agora a nossa argolinha no início, aqui. Vamos abrir. Vamos pegar o pontinho aqui bem delicadinho. Vamos fechar. 1, 2, 3. E introduzir aqui. E finalizar a nossa flor. Depois é só arrumar e ela está pronta. Igualzinha a outra, certo? Que aquela tá mais arrumadinha, mas a gente pode fazer assim também. Você dá um ponto baixo e corta e faz o arremate. Espero que você tenha gostado e que você aproveite essa flor em muitos trabalhos maravilhosos. Um grande abraço e uma excelente semana para você.